Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? A gente está vivendo esse momento atípico, né? Por conta desse vírus aí que surgiu, o coronavírus, que está causando esse problema aí, essa pandemia. Mas a gente tem esperança e a fé, né? De que em breve esse momento vai passar e a gente vai poder trabalhar presencialmente novamente, ok? Enquanto isso a gente vai, né, tentando explicar à distância, né, com essas aulas à distância, da melhor forma possível. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente à aula, nós vamos ter uma semana em que a gente vai tirar essas dúvidas, né? A gente vai ter uma semana de exercício também, então vocês podem ficar tranquilos. Se alguma coisa aqui durante essa aula, se algum assunto durante essa aula não ficar claro, a gente vai ter essa semana em que a gente vai poder tirar todas as nossas dúvidas, né? Pessoal, nós começamos já fizemos uma introdução, né, em sala de aula, já falamos várias situações referentes à sociologia, vários conceitos referentes à sociologia, mas eu vou dar um passo atrás e vou repetir algumas, né, até para a gente poder relembrar e poder a gente pegar, como diz o ditado popular, né, pegar o fio da meada, né? A gente, como ficou esse período aí sem a aula, né, algum conceito pode ter ficado esquecido, então a gente vai relembrar agora. A gente vai falar sobre os conceitos básicos da sociologia, dando uma ênfase maior às linhas clássicas da sociologia, ok? Então vamos lá, vamos em frente. Sociologia, aliás, né, as nossas aulas vão ser por meio de slides, para ficar de forma mais clara, mais objetiva, né? Então eu vou ler cada slide e vou explicar também cada um deles, ok? Vamos em frente. Quais são os tópicos que a gente vai falar durante essa aula? Entendendo as relações humanas, o surgimento da sociologia como ciência, as linhas clássicas do pensamento sociológico e a sociologia e sua importância. Então são os 4 temas, né? Está aqui no índice na nossa aula, são os 4 temas que a gente vai abordar aqui na aula de hoje. Ok? Entendendo as relações humanas. Conjunto de investigações científicas sobre a realidade social moderna e a contemporânea, que procura compreender e explicar a totalidade dos fenômenos e das relações sociais. Então, gente, a sociologia, como eu falei para vocês, é uma ciência nova, né? Surgiu no século XIX, e ela busca o quê? Investigar os fatos sociais, investigar a sociedade, né? Analisar a sociedade, procurar entender o porquê de uma determinada sociedade, a forma como uma sociedade lida com determinados assuntos, né? E saber também encontrar saída também para determinados problemas que surgem dentro de uma sociedade, né? Então a gente, por exemplo, a gente está aqui numa sociedade campista, um exemplo, né? Vamos colocar aqui a nossa cidade como exemplo, nosso município. Então a gente tem alguns problemas aqui no nosso município, né? Vamos lá, vamos pegar o exemplo da violência. Então a gente, como que estuda sociologia e quer fazer uma análise social sobre o que está acontecendo, sociológica sobre o que está acontecendo, a gente vai tentar entender, por exemplo, a violência, o porquê que a violência no município está crescendo tanto. Um exemplo que eu estou dando, não estou dizendo que está crescendo, não. Exemplo. O porquê que a violência em determinados bairros é maior do que em outros. Por que a violência é ligada, muitas das vezes, a uma faixa etária de jovens. A faixa etária de jovens. Então, pegando isso como exemplo, é assim que a sociologia trabalha. Ela vai investigar, né, de forma científica, né, não é de qualquer, tirando o senso comum de lado e colocando o senso crítico. Ela vai deixar
o achismo de lado e vai buscar entender de forma científica, por meio de pesquisas, o porquê que essas situações estão acontecendo no nosso município. Ok? E tentar o quê? Apontar uma solução, um caminho para que o município saia desse problema. Okay? Então, citei aqui um exemplo. Próximo slide. Observando regularidades e padrões. A sociologia, como toda ciência, tem como ponto de partida a observação rigorosa de casos particulares em direção a formulações gerais sobre a vida social. Portanto, a observação sistemática dos fatos da sociedade é uma condição sem a qual não há possibilidade de se produzir o conhecimento sociológico. A sociologia considera também o caráter dinâmico da vida e sociedade, procurando compreender os fatores que explicam as transformações socioculturais. Então, a sociologia ela busca encontrar padrões, né, e regularidades dentro de uma sociedade. Então, se a gente for, vamos continuar no nosso exemplo, utilizando o exemplo do nosso município. Então, se a sociologia entende que, por exemplo, na faixa etária dos jovens a violência está sendo maior, ela vai tentar entender o porquê que a violência é maior entre os jovens. Né? Ela encontrou o quê? Uma regularidade ali. Ela encontrou o quê? Encontrou o quê? Um padrão, né, devido à pesquisa que foi realizada. Então, ela teve essa observação sistemática sobre o assunto, ela fez uma pesquisa, utilizou da ciência para chegar ao quê? A uma conclusão, né? Mas sem perder de vista de que a sociedade está em constante transformação. Então, a violência é relacionada, ela é maior no que se refere aos jovens hoje em dia, nesse exemplo hipotético, né? Mas amanhã ou daqui a 2 anos pode não ser. Então, por que hoje é assim? Então, ela vai entender o porquê que hoje está funcionando, está acontecendo dessa forma, vai apontar uma saída para isso, seja criar mais escolas, um exemplo, ou criar mais centros esportivos para tirar a juventude da ociosidade. Então, ela vai apontar caminhos também. Ok? Tranquilo? Próximo slide. O universo temático da sociologia é bastante abrangente, envolvendo temas como as condições de vida dos diversos grupos que ocupam o espaço de uma cidade, os problemas sociais decorrentes das interações entre esses grupos, o comportamento social das pessoas, a circulação dos produtos e mercadorias, as mudanças sociais, políticas, tecnológicas e culturais. Então, gente, a sociologia ela estuda a sociedade nos seus diversos segmentos. Né? Eu falei que o exemplo da cidade, que nossa cidade no que se refere à violência, mas também ela estuda as mudanças culturais, o que a cultura de determinada região, determinado país, ela está sendo modificada, o porquê disso, para onde está sendo essa cultura está caminhando, né? O comportamento das pessoas, o tipo de se as pessoas são mais, por exemplo, recebem melhor um visitante estrangeiro ou não, e o porquê disso. Então, a sociologia também ela pode apontar um caminho para que essas pessoas que essa determinada região, por exemplo, do país que não recebe bem os estrangeiros, vai apontar um caminho em que essas pessoas podem ser o quê? Educadas e passarem a receber melhor. Ela vai apontar um caminho. Né? Se os governantes ou as pessoas interessadas não seguirem, né, vai ser um problema sério, porque tudo que a sociologia faz é com base em pesquisas. Então, se ela está apontando um caminho, aquele caminho certamente é o melhor para aquela sociedade ali. Né? Problemas sociais decorrentes das interações entre esses grupos, o comportamento social das pessoas, a circulação dos produtos e mercadorias, né? As mudanças sociais, políticas, tecnológicas e culturais. Então, em todos esses segmentos aí, a sociologia pode trabalhar por meio de quê? De pesquisa científica, apontando quais são os problemas e apontando quais são os caminhos para que esses problemas sejam resolvidos. Ok? Próximo slide. O surgimento da sociologia como ciência. Né? A sociologia desenvolve-se a partir do século XIX
vinculada a processos históricos como a Revolução Francesa de 1789, a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra a partir de 1760, e a cultura filosófica iluminista do século XVIII. Então a Revolução Francesa contribuiu, né, de forma muito contundente para o surgimento da sociologia, porque quando ela começou a trabalhar a ideia de liberdade, fraternidade, igualdade, ela começou a fazer com que as pessoas, por meio da razão, entendessem que esses princípios são muito importantes, né, para a humanidade. A liberdade, a igualdade, a fraternidade. Então houve um movimento político ali em que fez com que as pessoas passassem a raciocinar mais, né, a buscar mais a questão da liberdade, mas uma liberdade que respeitasse o direito do próximo, né? Uma liberdade que não causasse conflito, mas sim uma interação pacífica entre os seres humanos. Okay? Da mesma forma, a Revolução Industrial também foi muito importante, mas a importância que ela teve foi devido ao mal que ela causou às pessoas que estavam sendo, vamos dizer assim, estavam sofrendo com a situação caótica criada pela industrialização que foi feita de forma desorganizada, né? Atraindo pessoas que estavam no campo, atraindo pessoas, artesãos que não conseguiram mais concorrer com as indústrias. Então essas pessoas passaram a entrar no mercado de trabalho, entrar nas fábricas, nas indústrias, mas por necessidade até. No início as pessoas do campo, por exemplo, iam atrás de um sonho, né? Atrás de achando que seria melhor, mas depois passaram por necessidade, porque não conseguiram concorrer. Quem ficou não conseguiu concorrer com as grandes fábricas e as grandes indústrias. Então, quando elas entraram nessas fábricas, nessas indústrias, elas começaram a receber o quê? Salários muito baixos e começaram a trabalhar em condições insalubres, condições perigosas. Muitas vezes as crianças, né, eram convocadas para trabalhar, crianças de 5, às vezes de 5, 6, 7 anos de idade, para fazer até a manutenção de uma máquina, né, a limpeza. Então, quando tinha um braço pequeno, colocava um bracinho ali entre as peças de uma máquina, muitas vezes sofriam danos, né, saíam machucados de lá, até com amputação, algum tipo de amputação. As mulheres também entraram nesse mercado de trabalho, mas infelizmente quando elas entraram, elas também não foram bem recepcionadas, vamos dizer assim, pelas indústrias. Trabalhavam horas e horas e horas e horas, recebiam pouco, condições insalubres, né? E então foi um momento em que a sociedade clamava, né, por alguma solução. Daí a necessidade do surgimento de uma ciência como a sociologia, para tentar entender tudo aquilo que estava acontecendo e apontar uma saída. Ok? A cultura filosófica iluminista do século XVIII. Né? O iluminismo ele fez com que as pessoas refletissem mais, fez com que as pessoas utilizassem o quê? A razão, né? Para poder resolver os seus problemas. Então, o iluminismo foi muito importante, né? Para o surgimento da sociologia, no momento porque ela contribuiu com que as pessoas, para que as pessoas agissem com quê? Com raciocínio, com razão, né? Então o iluminismo, que vem de luzes, né, trouxe a luz, trouxe a razão. Então as pessoas passaram a analisar aquela situação que estava sendo vivida ali e para aí, alguma coisa está errada, isso não pode estar certo. As pessoas viviam no campo, as pessoas eram artesãos, agora elas são empregadas, né, de uma indústria em que paga mal, em que faz com que as pessoas trabalhem demais e que as pessoas estão sofrendo. Então, foi mais um fator que contribuiu para o surgimento da sociologia. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa transformaram profundamente as estruturas sociais. Só tirar o ícone aqui da frente do slide. Então, para a leitura de vocês aí. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa transformaram profundamente as estruturas sociais, políticas
econômicas, culturais e tecnológicas da Europa, produzindo novas formas de sociabilidade que caracterizam as sociedades modernas e o capitalismo. É aquilo que eu já expliquei aqui de antemão, né? Toda essa questão aí causada pela Revolução Industrial, pela Revolução Francesa, ok? Então a gente já pode pular aqui para o próximo slide. Surgimento da sociologia como ciência. Revolução Industrial. Nova configuração das relações socioeconômicas, uma acentuada divisão social do trabalho e complexas relações entre as classes sociais. Quer dizer, aqueles artesãos que antes produziam um objeto do começo ao fim, eles eram responsáveis pela venda também, e sabiam quanto que valia aquele produto, eles dominavam o quê? Todo o processo de produção, né? Aqueles trabalhadores do campo que vieram com o sonho de trabalhar nas indústrias, com o sonho de viver na cidade, quando chegaram, viram depois o quê? Que aquilo não passava realmente de um sonho, mas e o sonho, na verdade era uma ilusão, né? Eles passaram a trabalhar demais, eles não tinham o conhecimento de todo o meio de produção, porque o trabalho, cada um fabricava uma peça, cada um tinha uma função ali dentro daquela produção, então eles passaram a deixar de conhecer todo o meio de produção, que mais à frente a gente vai falar lá, quando a gente estiver falando de Marx, ele vai chamar isso até de uma alienação, né? Que o ser humano ele deixou de ter consciência de todo o processo de produção, de todo o meio de produção. Então ele ficou alienado a esse processo, esse processo de produção. Ok? Vamos em frente. Surgimento da sociologia como ciência, a Revolução Francesa, né? Eu já expliquei, ela contribuiu bastante para o surgimento da sociologia. Houve uma ampliação das lutas políticas sobre as aspirações de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Cultura filosófica iluminista do século XVIII. Perspectiva de racionalização do mundo e de valorização do conhecimento científico. Então, como eu já falei aqui anteriormente, o iluminismo trouxe isso para a humanidade, né? A questão de o ser humano utilizar a razão, valorizar o que? O conhecimento científico. Então fez com que as pessoas acordassem, fez com que começasse as pessoas a imaginarem ou a querer que exista, né, uma ciência que estude essa sociedade, que estude os problemas causados pela sociedade, né, os problemas existentes na sociedade, que aponte uma solução para isso. Historicamente, o desenvolvimento da sociologia encontra-se ligado à visão de que o pensamento racional e científico seria um modo mais adequado e amplo de conhecimento da realidade social complexa, delineada pelas transformações do século XVIII. As mudanças ocorridas no século XVIII projetavam a sociedade como um problema ou objeto de pesquisa. Então é tudo isso que a gente já vem falando, né? Então todos os problemas aí causados pela Revolução Industrial aí, né? E a questão do surgimento e também a evolução racional que houve durante o período da Revolução Francesa e do período do Iluminismo, fez com que isso surgisse um campo fértil, né, para o surgimento da sociologia como ciência. Ok? Vamos lá. As linhas clássicas do pensamento sociológico. A linha positivista funcionalista, né, que tem como representantes aí o Augusto Comte e o Émile Durkheim. Né? Comte, qual era o pensamento principal dele, né, no que se refere à sociedade? Não pode haver um conhecimento real senão aquele baseado em fatos observáveis, né? Então, para o Comte, conhecer a sociedade, entender a sociedade, o cientista, né, deveria o quê? Estudar os fatos que são observáveis. Estabelecer a ordem na sociedade é a condição prévia para o progresso. Então, ser positivista significa o seguinte, entender de que antes de haver o progresso tem que haver o quê? A ordem. Então, o progresso só acontece se houver uma sociedade organizada.
se a ordem for estabelecida naquela sociedade. Ok? Da mesma forma que para Durkheim, né, Durkheim dedicou, como está dizendo aqui no slide, dedicou sua vida a construir a sociologia como um campo específico do saber científico, né? A sociedade somente é possível graças à consciência coletiva. Durkheim entendia que a sociedade ela é formada por indivíduos que têm uma consciência o quê? Coletiva. Uma consciência de que tanto a sociedade influencia na vida dele, quanto ele influencia o quê? No movimento da sociedade. A sociedade é algo dinâmico, não é, gente? A sociedade ela muda. A sociedade nos anos 50 ela era nos anos 70 ela era outra, né? E agora, no ano de 2020, é outra totalmente diferente. A sociedade que ela é algo dinâmico. Mas por que ela é algo dinâmico? Porque tanto o ser humano influencia a sociedade, como a sociedade influencia o ser humano, né? Então, se eu tenho um pensamento individual aqui, que não corrobora muito com o entendimento social, e se eu colocar esse entendimento no meio social, e esse entendimento proliferar, a minha atuação vai influenciar o quê? Na sociedade. Da mesma forma que se eu sou um indivíduo dessa sociedade, todo o pensamento moral, ético, todo o costume de uma sociedade, ela vai influenciar sim no meu pensamento. Então, é algo que a sociedade é algo dinâmico. Né? Então, Augusto Comte e Emile Durkheim são representantes aí dessa linha clássica positivista funcionalista. Ok? Outra linha clássica é a sociologia compreensiva e tem como seu maior representante Max Weber. Vamos ver o que ele tem a dizer para a gente aqui, né, por meio desse slide, e depois eu vou explicar. Ok? Ao contrário de Durkheim e Comte, acreditou na possibilidade da interpretação da sociedade não olhando para ela, mas sim para o indivíduo que nela vive, pois entendi que aquilo que ocorre na sociedade seria a soma das ações das pessoas. Weber desenvolve a teoria da sociologia compreensiva, ou seja, uma teoria que vai tentar entender a sociedade a partir da compreensão das ações do indivíduo. Partindo do individual, ele quer chegar ao todo, ao social, pois no entendimento dele não é o todo que faz com que as pessoas sejam como são, mas sim as pessoas individualmente é que fazem a sociedade existir e acontecer. Eu não acabei de falar para vocês aqui que Comte e Durkheim entendiam que a sociedade ela era influenciada pelas pessoas, mas ela também influenciava fortemente o ser humano, né? Tinha esse feedback, vamos dizer assim. Para Max Weber, ele tem uma linha diferente. A linha dele é o quê? Uma sociologia compreensiva. Para ele, a sociologia só pode entender a sociedade se ela partir do indivíduo. Né? Ela tem que partir do indivíduo, do comportamento individual de cada ser humano. Ok? De cada indivíduo pertencente àquela sociedade aí. Aí você começa a entender o porquê que aquela sociedade funciona de determinada forma. Então, resumindo, Emile Durkheim e Augusto Comte entendem que nós temos que estudar o quê? Os fatos sociais, a sociedade como um todo, a influência que a sociedade causa no indivíduo e vice-versa, a influência que o indivíduo exerce na sociedade. Mas para Max Weber, não, para estudar a sociedade, tem que estudar cada indivíduo de forma específica. Só assim a gente vai conseguir entender a sociedade. Então, ele não acreditava muito a forma como o Emile Durkheim e o Comte trabalhavam. Que para ele você criar uma regra, né, geral e determinar que a sociedade funciona daquela determinada forma, pode funcionar para algumas ciências, né? Algumas ciências naturais, algumas ciências exatas, mas do ponto de vista da sociologia, a sociedade é dinâmica demais para isso, para você
criar uma regra geral com base no comportamento geral da sociedade. Então, por isso que ele entende que você tem que estudar primeiro o indivíduo de forma específica, porque a sociedade ela é dinâmica. Então, tem que estudar o quê? Cada indivíduo, a influência que esse indivíduo exerce na sociedade. As linhas clássicas do pensamento sociológico, continuando, né? Vamos falar agora da linha materialista histórico-dialética, que pertence ao quê? Ao Karl Marx, né? Criada pelo Karl Marx. Vamos ler. O materialismo histórico é o método desenvolvido pelo pensador para explicar o funcionamento das sociedades humanas em todas as épocas. Marx explica que relações sociais são construídas de acordo com as relações materiais da existência. A forma como os indivíduos manifestam sua vida reflete muito exatamente aquilo que são. Por meio dessa relação dialética entre o ambiente, o organismo e os fenômenos físicos, os seres humanos, a cultura e a sociedade criam um mundo ao mesmo tempo que são modelados por ele. Então, para ele, a forma como o indivíduo manifesta a sua vida, né, reflete muito exatamente aquilo que são. Né? Então, existe uma influência muito forte da cultura, do trabalho, do organismo, né, da sociedade, indivíduo e vice-versa. Né? Então, o indivíduo tanto ele modela a sociedade como é modelado pela sociedade. Né? Essa linha do Marx é muito parecida com a de Durkheim e Comte, né? É muito parecido, muito semelhante. O Marx muitas vezes ele é criticado, né? Por essa questão aí de defender o socialismo que é diferente do comunismo. Mais à frente a gente vê isso, né? Alguns entendem que ele defende o comunismo, outros defendem que ele o socialismo, outros defendem que ele entende que ele defende o comunismo. Só que nós temos que entender o seguinte: ele pode até defender, né, a questão do comunismo e do socialismo, mas ele viveu num período em que é muito diferente do de hoje em dia. Ele viveu num período em que a forma como as indústrias tratavam os seus empregados era uma forma muito assim, cruel, né? As pessoas trabalhavam horas e horas e horas, eram crianças, mulheres, recebiam pouco. Então o contexto é muito diferente do contexto de hoje em dia. Então nós temos que entender um pouco também, que ele vivia numa época que realmente existia uma exploração muito grande. Né? Eu não estou aqui defendendo, eu não sou comunista nem socialista não, gente. Eu só estou explicando que a época em que ele vivia, né, era muito cruel com as pessoas que trabalhavam nas fábricas, né, e nas indústrias. Então ele foi fortemente influenciado por essa situação. Né? Vamos pular aqui para o próximo slide. A sociologia tem por objetivo analisar e discutir a dinâmica das ações coletivas. Esta observação do comportamento coletivo pode contribuir para que a própria sociedade pense em mecanismos que possibilitem facilitar a convivência entre os indivíduos e grupos sociais. Repetindo, esta observação do comportamento coletivo pode contribuir para que a própria sociedade pense em mecanismos que possibilitem facilitar a convivência de indivíduos e grupos sociais. Então, um exemplo, né? Como a gente estava falando no início da aula, se a gente entende que no município de Campos está havendo um índice de violência muito grande, a gente vai tentar entender o porquê disso daí e vai tentar encontrar formas, né? A sociologia vai encontrar formas para que esses conflitos que estejam acontecendo sejam sanados por meio de repente, de escolas, né, de práticas esportivas, de polos esportivos para esses jovens, por exemplo. Eu estou dando um exemplo aqui, mas a sociologia ela observa a sociedade e tenta observa essa dinâmica das ações coletivas para tentar reduzir ao máximo esses conflitos existentes dentro da sociedade, facilitando o quê? A convivência entre os seres humanos.
A sociologia e sua importância. Segundo o sociólogo Anthony Giddens, as pesquisas sociológicas estimulam a consciência das diferenças culturais, proporcionam a capacidade de avaliar os efeitos da política, em que medida uma política adotada melhora ou não nossas vidas, e oferece a autocompreensão dos seres sociais em seu cotidiano, né? Então, a sociologia ela trabalha o quê? Para uma maior consciência dos seres humanos e dos cidadãos para as sociedades que estão vivendo, né? Então, para não ficar aqui repetindo, né, não ficar redundante, resumindo, é a questão de você entender quais os problemas que estão acontecendo dentro daquela sociedade ali e tentar resolver da melhor maneira possível. Isso tudo sendo feito o quê? De forma científica, por meio de pesquisa. Okay? Como a sociologia pode auxiliar a nossa vida? Conhecer o mundo em que vivemos nos torna mais aptos a ter consciência de nossas limitações e de nossas potencialidades, né? E eis a principal contribuição da sociologia, ser uma ferramenta para a compreensão de nossa existência enquanto seres sociais no mundo em que vivemos. Então, a sociologia faz com que a gente compreenda a sociedade de uma melhor forma, ela consegue fazer com que a gente olhe para a gente mesmo e entenda melhor o nosso papel dentro da nossa sociedade, né? E entender melhor quais são as nossas capacidades e quais são as nossas limitações também, né? Então, se eu sou professor, eu tenho que procurar o quê? Conhecer cada vez mais sobre aquilo que eu leciono, sobre a minha disciplina. Se vocês são estudantes, você tem que buscar o quê? Estudar mais as disciplinas que vocês estudam, se dedicar cada vez mais ao estudo. Então, compreender cada vez mais o seu papel na sociedade, né? E saber que fazendo isso você está contribuindo para o desenvolvimento dessa sociedade que você vive, ok? Então, e compreender também o papel de cada órgão, de cada instituição dentro da sociedade, né? Se você está num bairro, por exemplo, em que a infraestrutura não está legal, você tem que compreender o quê? Saber onde buscar ajuda, saber que existe o quê? Um órgão no município que é responsável pela infraestrutura do seu bairro, né? Você não pode ligar para a polícia para ver o órgão, a infraestrutura do seu bairro. Da mesma forma que se você do seu bairro está sofrendo um problema de violência, você não vai ligar para a Secretaria de Obras para resolver o problema da violência. Então você tem que ter a noção de seu papel e do papel das outras pessoas e dos órgãos e instituições que funcionam dentro daquela sociedade. Ter isso bem claro na sua cabeça, né? Então a sociologia deixa esse funcionamento, né, desse organismo que se chama sociedade cada vez mais afinado, ok? Vamos pular aqui para o próximo slide. A sociologia e sua importância, dispondo de mais elementos teóricos para investigar as mais discrepantes orientações culturais e para adentrar no significado dos modos de vida de povos diferentes. Podemos retornar à nossa própria cultura com uma perspectiva nova e uma objetividade que de outro modo não alcançaríamos. Então, gente, quando a gente passa a estudar sociologia, a gente passa a entender não só a nossa sociedade, mas as outras sociedades também, as outras culturas, fazendo com que a gente possa, de repente, trazer para a nossa cultura aquilo que é bom, aquilo que a gente encontra de bom em outra sociedade, né? Numa cultura diferente, né? Se uma determinada sociedade ela estimula os jovens a estudar cada vez mais, a estudarem cada vez mais, se numa determinada sociedade eles estimulam os jovens a praticar cada vez mais esportes, não só os jovens, como todos os cidadãos daquela sociedade, isso não são bons exemplos? Então, a gente tem que o quê? Pegar esse bom exemplo e trazer para a nossa sociedade, ok? Agora, se a nossa sociedade é uma sociedade que recebe bem os estrangeiros, por exemplo, né? E o povo brasileiro, sim, ele tem, de um modo geral, tá, gente? Tem as exceções, claro, né? Recebe bem os estrangeiros, né? Nós somos um povo muito caloroso nesse sentido. Então, outras sociedades que não recebem tão bem que não recebem tão bem os estrangeiros podem aprender o quê? Com a gente, tá? Então, a sociologia traz isso para a sociedade, essa compreensão
da própria sociedade e das sociedades de culturas diferentes. Ok? Vamos lá. Próximo slide. A dinâmica das relações sociais no mundo contemporâneo. Interatividade, né? Numa sociedade existe o que? Interação entre cidadãos, rapidez, realidade virtual, a simulação da realidade e o tempo online. Olha só, gente, o que essa pandemia, né, já estava assim a sociedade, mas essa pandemia fez com que a sociedade sofresse uma modificação muito rápida, né? Tanto que a gente está aqui falando para vocês por meio de uma videoaula, né? Existe uma rapidez de comunicação, né? Já existia e agora existe uma rapidez de comunicação bem maior. Nós temos vários canais aí de comunicação, né? Então, as escolas, né, a educação de um modo geral está sofrendo uma alteração no seu modo de trabalho, no seu modo de interagir, aluno-professor, professor-aluno, né? Então, a sociologia tem que estar atenta a isso, né? A estudar essa dinâmica da sociedade, essas modificações que acontecem dentro da sociedade. As interações sociais e os meios digitais, a força das redes sociais no cotidiano de jovens e adultos, o problema das barreiras entre a dimensão pública e a privada. Então, as redes sociais hoje em dia, gente, elas trazem o quê? Muitos benefícios, mas também trazem o quê? Muitos problemas. A sociologia está antenada nisso, né? Nós temos aí as fake news, né? Eu sempre falo para vocês em sala de aula, cuidado com isso. Não vamos ficar compartilhando notícias que a gente não sabe se é verdade, né? A gente como aluno do ensino médio, a gente como estudante, tem que procurar o quê? Compreender a sociedade, tem que tentar buscar a verdade referente às notícias, a gente tem que tentar não, a gente tem que sair do senso comum e ter o quê? Um senso crítico. Então, muito cuidado aí com as redes sociais, ela está transformando a sociedade sim, mas essa transformação ela não pode ser trazer um malefício para a sociedade, ela tem que ser benéfica. Então a gente, como elementos, como cidadãos dessa sociedade, a gente tem que contribuir para o desenvolvimento da sociedade da melhor forma possível, né? Então a gente tem que contribuir para essa evolução de forma benéfica, ok? Próximo slide. A dinâmica das relações sociais no mundo contemporâneo, a compreensão espaço-temporal. As distâncias de tempo e espaço são encurtadas significativamente pelos meios digitais. Então, os meios digitais trouxeram o quê? Essa aproximação, né, entre os seres, de sociedades muitas vezes diferentes, né? A gente hoje em dia fala de forma ao vivo, vamos dizer assim, né? De forma como, por exemplo, com alguém lá que esteja lá no Japão, né? Então, trouxe uma aproximação impressionante entre indivíduos que, muitas vezes, antigamente, para você conseguir comunicação com determinadas pessoas de outros países, você ligava, né? Tinha um telefone, mas muitas vezes você não conseguia essa comunicação muito rápida. Hoje em dia, porque os telefones eles eram fixos e existem os smartphones em que cada um tem o seu e tem essa comunicação de imediato. Você tem um WhatsApp, você tem um Facebook, um Instagram, várias redes sociais em que você com o smartphone você tem acesso imediato. Então houve essa aproximação muito maior entre os indivíduos. Então a gente agora nesse período de pandemia está vendo está utilizando cada vez mais dessas redes sociais e desses canais de comunicação, mas a gente está utilizando o quê? De forma benéfica. Nós, estudantes, né, estamos aqui aprendendo, né? Então, a gente tem que evitar essa questão aí das fake news, das notícias falsas, que muitas vezes prejudicam pessoas, prejudicam economicamente, prejudicam a honra das pessoas e muitas vezes levam à morte, né? Dependendo da notícia, pode às vezes levar pessoas a morrerem, né? Um remédio tal cura o Covid-19,
o coronavírus, não descobrir o Covid-19, que o remédio tal elimina o coronavírus. Gente, olha só, isso aí pode levar pessoas à morte. Né? A pessoa pode estar doente em casa, não querer procurar um médico, uma ajuda médica e utilizar dessa notícia para utilizar alguma substância que ela equivocadamente pensa que vai curá-la. Então, gente, encerra aqui. Nós vamos ter esses assuntos aqui, a gente vai fazer vários exercícios relacionados a esses assuntos para a gente fixar bem, para a gente entender melhor. Todas as dúvidas vão poder ser tiradas na semana referente, né, referente à questão, referente aos exercícios, na semana referente que está separado para a gente tirar dúvidas, né? Desculpe se alguma coisa não ficou legal nesse vídeo, né? A gente está engatinhando nessa questão da aula à distância, mas a gente vai buscar melhorar a cada dia, ok? E um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, né? E até a próxima.